Aleluias. Dê o seu louvor a Deus, querido. Não quer entrar na rotina, dê o seu louvor a Deus. Dê aquilo que você veio dar nessa noite ao Senhor. Não dê só as suas ofertas, não dê só os seus dízimos, mas dê tudo ao Senhor. Dê o que você tem de melhor a Ele. Aleluia. Não só devolva algo, mas dê ao Senhor. Dê ao Senhor. Dê ao Senhor. Dê ao Senhor, dê ao Senhor, dê ao Senhor. Exalte a Ele nessa hora, exalte ao Senhor, querido. Digno de glória e poder. Oh, quando ela mara na nossos lábios, Santo, nossos lábios, Tu és santo. Tu és santo, 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 Tu és santo, Tu és santo. Seja adorado o Teu nome nessa noite, nesse lugar, Senhor. Seja bendito o Teu nome nesse lugar. Seja adorado o Teu nome nesse lugar. Nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oh, Teu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Jesus, Yeshua. Nós te amamos, Yeshua. Nós te desejamos. Oh, vem, 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 papai. Oh, papai. Vem, Senhor. Toma as nossas vidas nessa noite, Senhor. Leva-nos a um nível que nós não podemos estar. Leva-nos a um nível, Deus, leva-nos a um nível mais alto. Leva-nos a um nível mais alto, Deus, que nós possamos encontrar a Tua presença, Senhor. Que o lugar mais alto que nós possamos chegar nessa noite sejam os Teus pés, Senhor. Que o lugar mais alto que nós possamos nos encontrar nessa noite sejam os Teus pés, Senhor. Oh! Reverenciamos a Tua majestade, Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és tudo. Tu és santo. Aleluias. Aleluias. Dê um abraço em algumas pessoas que estão próximas de você. Fala para ele, é muito bom estar contigo aqui nessa noite, podendo aprender um pouco mais da palavra de Deus. Olha para ele e fala assim, que nós possamos nos unir em oração, para que alguns irmãos nossos sejam despertados, para que amem a sua palavra. Aleluias. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. 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 Aleluias.
2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo nesse dia. Graça e paz a todos. Amém, queridos? Amém, amados? Vamos chegar um pouquinho mais para frente. Vamos ficar mais juntos. Tem alguns lugares aqui. Vamos caminhando para frente. Vem. Vamos ficar junto. Aleluias. Aleluia. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, todos acharam, amém? Quem não achou, diga espere um pouco. Aleluia. Vamos assentar aqui. Fiquem só 4 pessoas aí atrás. Deixa os 2 homens aí, 2 mulheres. O restante vem. Vamos sentar um pouquinho. Aleluias. Glória a Deus. Continua entre nós, Senhor. Continua entre nós, Senhor. Flua nesse lugar. Flua dentro de cada um de nós, Senhor. Espírito Santo, a Tua presença é maravilhosa nesse dia. Espírito Santo, vem. Continue, Senhor, em cada um de nós, Pai. Dê-nos entendimento da Tua palavra. Não dê-nos só o conhecimento. Leva-nos à maturidade. Leva-nos à maturidade, Senhor, de praticarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Através do momento em que nós abrimos as nossas Bíblias, Senhor, que nesse momento nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para realizar. Aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós. A partir de nós. Continue aqui, Senhor, nesse dia. Nós te desejamos. Temos fome e sede da Tua presença, Senhor. Fome e sede da Tua presença, Senhor. Aleluias. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Diga para o seu irmão, fala para ele, prega a palavra. Fala para 3, 4 pessoas, fala, pregue a palavra. Olha para ele e fala, em todo tempo pregue a palavra. Em todo tempo pregue a palavra. Aleluia. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, diga para o seu irmão, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos ao quê? A verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Caiu meu som aqui, ó. Dá uma ajeitadinha, por favor, Alisson. Você, porém, seja moderado em tudo. É retorno aqui, por favor. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.
Senta um pouquinho, queridos. O início é tudo muito bom. O final é perfeito. Agora, o meio... Diga comigo, o meio é um lugar de decisão. Ou vai ou volta. O mesmo trabalho que se dá para prosseguir, se tem para regredir. Tremendas palavras que o apóstolo Paulo libera no fim daquilo pelo qual o Senhor desejava para ele. Não tem coisa melhor do que alguém encerrar a carreira e dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, ou seja, cumpri a missão, fui até o final, sofri dignamente, não me faltaram oposições, não me faltaram víboras, não me faltaram coisas contrárias, não me faltaram perseguição, porque essa foi uma palavra liberada por Cristo, por Jesus. Mas ele chegou até o final e declarou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Teve uma vez que eu me deparei com uma pessoa, um homem, ministro de louvor, vivendo a maior das suas frustrações. Em uma conversa, ele chegou para nós e declarou: para mim não dá mais, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu falei: mas como assim você está encerrando a carreira e guardando a fé? Você cumpriu a missão que Deus te chamou? Você fez aquilo que o Senhor te levantou? Então não para. Porque o apóstolo Paulo não liberou isso para a gente ficar divulgando. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Não, cara. Ele liberou isso no momento final da sua vida. O fim se aproxima, então ele libera. Combati o bom combate, encerrei a carreira, cumpri a missão e guardei a fé. No início é tudo muito bom, no final é perfeito, porque o final é a salvação. O final é a glória com o Senhor. Obrigado. O final é saber que você conseguiu êxito através das suas tarefas, através da sua missão. Então, o problema é que nós nos deparamos num caminho de maturidade não é muito no início, nem tão pouco no final, mas é no meio. Porque o meio é um lugar de decisão. O meio é um lugar onde o Senhor nos traz para que nós sejamos moldados. O meio é um lugar que o Senhor nos traz para que nós sejamos transformados. O meio é um lugar que o Senhor nos traz para Ele. E ali Ele nos prepara, nos trata, cuida de nós. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus quer tratar de você. Deus quer cuidar de você. Pergunta para ele: e você quer ser tratado por Deus? Maturidade não tem muito a ver com conhecimento. Acredite se quiser. Porque tem muitos que têm grandes conhecimentos, falam como ninguém, pregam como ninguém. Precisa em muitos momentos de um púlpito. E o púlpito, se não tem, criam opções para divulgar a sua versão, para divulgar o seu coração, para divulgar a sua palavra. Agora, conhecimento não tem muito a ver com maturidade. Porque quantos têm conhecimentos e têm tão poucas ações? É como uma pessoa que chegou aos seus 80 anos e ela diz: eu tenho muita experiência, conheço tudo da vida. Mas você percebe as ações, ou melhor, você percebe as omissões. E quando você percebe a falta de ação, o que podemos dizer para alguém com tanta idade e tão pouca maturidade? Então, nesse caminho, o apóstolo Paulo, em todo instante, ele vai preparando um jovem pastor chamado Timóteo. E ele vai dizendo: Timóteo, mostre às pessoas, através do seu estilo de vida, aonde elas estão erradas. Agora, querido, quando nós nos levantamos com maturidade, começamos a proclamar, quando nós nos levantamos com maturidade e começamos a divulgar, e começamos a pregar, e o confronto começa a vir, nós temos que ler
o que diz o versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Sentindo coceira nos ouvidos. Você já teve coceira no ouvido? É bom ou é ruim? Sentindo coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si, porque não suportam mais a palavra. Não suportam mais aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que vem de Deus. E no lugar de maturidade, não se existe mentira. No lugar de maturidade, não existe falsa hipocrisia, ou melhor, hipocrisia. No lugar de maturidade, não se existe falsa doutrina. No lugar de maturidade, nós expressamos muito mais aquilo que a nossa carne, em muitos momentos, não quer fazer, não quer realizar. Então, eu inicio essa mensagem, a quarta parte desse aprendizado sobre maturidade, dessa série de mensagens, liberando uma palavra para cada um de nós, daquilo que nós terminamos na quarta-feira passada. Se você estiver anotando, escreva isso. Muitas pessoas têm talento que as leva a algum lugar, mas não têm caráter para manter a posição. Muitas pessoas têm talentos que as levam a algum lugar, mas o que as faz permanecer na posição é o caráter que foi conquistado. E caráter não é para poucos. Não é para muitos, perdão, mas para poucos. Tudo que Deus quer encontrar em nós é alguém, é um homem, uma mulher de Deus, cheio de caráter. E como disse uma vez um jovem pastor, em uma de suas pregações, ele liberou uma palavra sobre caráter, sobre uma das definições de caráter. E ele não falou daquilo que o dicionário diz, mas ele disse: caráter é ter cara para entrar e ter cara para sair. Caráter é ser idôneo para entrar e ser idôneo para sair. Caráter é ser íntegro para entrar e ser íntegro para sair. Isso é caráter. Então muitas pessoas têm talentos que as levam a algum lugar, mas não têm caráter para permanecer. Timóteo, através do seu caráter, através do seu estilo de vida, mostre às pessoas aonde elas estão erradas. Mas saiba que haverá um tempo em que elas terão coceira nos ouvidos, onde elas buscarão mestres para si, terão o seu próprio grupo. Para que ouçam o que um diz para o outro e um concorda com o outro. Só que a verdade é que Cristo não penetra, não entra. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos andar na verdade. Talvez o seu irmão não te conheça, mas Deus conhece quem você é. Talvez o seu irmão não saiba tudo que você fala, tudo que você libera, tudo que você proclama, mas Deus conhece. Uma igreja madura é uma igreja que tem caráter, e caráter é nunca mais aceitar um erro sequer. Não penetra, porque é maduro. Não é infantil. Não quer mais o líquido, quer o sólido. O líquido já não suporta mais. Eu já estou em outra etapa, eu já estou em outro nível. O que falta em muitos momentos para a igreja é a maturidade. Porque a igreja nunca teve tanto conhecimento. Igrejas tão lotadas, tão cheias de pessoas, tão vazias.
vazias de tudo que é verdadeiro, vazia da palavra, vazio da oração, vazio do jejum, mas cheio de glória humana, cheio de soberba humana, cheio de síndromes luciferianas. Timóteo, que não falte a você a maturidade, que você sofra assim, ensine a igreja que a igreja vai sofrer, ensine a igreja que ela vai ser perseguida. Ensine a igreja que para eu vir, primeiro precisa acontecer a perseguição. E quantos será que suportam sofrer? Quantos será que suportam o confronto? Quanto tempo mais nós suportaremos sermos confrontados? Se somos confrontados é porque ainda não chegamos nesse nível. Se às vezes ouvimos a mesma palavra 30, 40, 50 vezes, é porque ainda tem pessoas que precisam ouvir a palavra. Timóteo, não se preocupa com o que está por vir, não se preocupa com as coceiras no ouvido, não se preocupa se eles juntarão mestres para si e não queirão mais ouvir a tua palavra. Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Timóteo, libera a palavra. Timóteo, proclama a palavra. Eu creio que nós estamos em um tempo em que, ainda que compartilhemos alguma palavra, nós precisamos reproduzir aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Uma coisa é compartilhar, outra coisa é reproduzir. A gente vive num tempo de muito compartilhamento, mas a gente vive num tempo de pouca reprodução. A gente vive num tempo que a gente pega uma coisa aqui e lança ali. A gente pega uma coisa aqui e lança colar. Mas a gente não reproduz aquilo que Deus colocou dentro de nós. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil compartilhar o que A, B ou C falaram. Eu pego e lanço. Compartilho. Mas não reproduzi nada ainda. Timóteo, entenda isso, cara. Amadureça. 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 E se existem ferramentas dos céus, eu digo dos céus, que geram em nós amadurecimento, é confronto e dor, sofrimento. O apóstolo Paulo aprendeu nos açoites. Aprenderam tanto nos açoites que à meia-noite Paulo e Silas no cárcere interior, presos, acorrentados, não deixaram de cumprir o propósito pelo qual eles iriam fazer, adorar o Senhor. Maturidade é viver num caminho onde tudo e todos estão contra você, mas você permanece firme no propósito. E permanecer firme no propósito não é fácil. Como Abacuque se alegra sem ter prazer, sem ter momentos de alegria. O que gerou alegria para Abacuque? Deus, os céus. Porque era a única coisa que Abacuque tinha. O que você precisa para que no teu coração seja gerado alegria? Você precisa de um louvor que você goste? Você precisa de um abraço de alguém? Você precisa de um beijo de alguém? Você precisa de uma bênção? Se nós precisamos de tudo isso para nós nos alegrarmos, a nossa motivação está totalmente contrária. Amém? Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele, busque para você o caráter de Cristo. Jesus teve cara para entrar e teve cara para sair. Entrou como rei e serve o tempo inteiro como servo.
saiu como servo. E saiu sofrendo dignamente. Escute algo, queridos. A vitória que Jesus conquistou na cruz custou muito caro para Ele. E se você pretende admoestar, se você pretende exortar pessoas, se coloque na brecha. Não seja uma brecha, mas se coloque na brecha. Não permitam as brechas, mas se coloque na brecha. Feche todas. Não deixe nenhuma só aberta. Amém? Fechem todas. Fechem todas. Agora, se você pretende verdadeiramente viver uma vida de maturidade, isso vai te custar tudo. Todos os teus anseios, as tuas vontades, daquilo que não condiz com a vontade do céu. Porque viver em maturidade é perder quem você é e ganhar o que Deus tem para você. Viver em maturidade é se esvaziar daquilo que você é, daquilo que somos e receber a vontade do Pai sobre nós. Isso é difícil. Declarar como o João Batista declarou, que ele cresça e que eu diminua, porque isso é necessário. Diminuir é entender o tempo pelo qual eu preciso aproveitar a oportunidade que Deus me deu. Não é me colocar na oportunidade, mas é aproveitar a oportunidade. E muitas pessoas às vezes não suportam o tempo, estragam o plano de Deus, estragam o projeto de Deus, porque não suportam o tempo da paciência. Maturidade, como eu falei semana passada, é um caminho lento e doloroso. Diga comigo, maturidade é um caminho lento e doloroso. Cultura que vocês vão falar para ele, você quer ser maduro? Então, fruto do Espírito, paciência. Nem tudo que você quer vai ser no tempo que você quer. Nem tudo que você deseja vai ser no tempo que você deseja. Aprende a esperar. Aprende a aguardar. Quer ser maduro? Os maduros aprendem a suportar o tempo. Os maduros não queimam etapas. Os maduros não são a oportunidade, eles aguardam a oportunidade chegar. Porque uma coisa é aguardar a oportunidade, a outra coisa é ser a oportunidade. Quando eu sou a oportunidade, é porque eu não aguardei o tempo para chegar, para aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Eu não suportei o tempo, então eu vou ajudar Deus. No momento pelo qual Abraão não suportou mais aguardar os 25 anos quase, para que ele abraçasse seu filho, ele foi lá, ouviu o que Sara falou para ele, e procurou Agar, a escrava, e achou que dela viria a herança. O problema é que no meio do caminho nós confundimos, às vezes nós achamos que nós somos muito maduros, e na verdade, quando nós nos confrontamos nesse instante, nós percebemos o quão imaturos somos. Porque deu tudo errado. Maturidade tem tudo a ver com aguardar o tempo. Jesus, mesmo sendo homem, mesmo sendo Deus, na pessoa de um homem, ele aguardou. Alguns dizem que Jesus foi batizado com 30 anos simplesmente porque para o judeu 30 anos era a idade da maioridade. Com 12 ele pregava na sinagoga, mas foi batizado com 30. E aí? Ele não era Deus? Por que ele não começou então de pequeno? Por que ele não começou na adolescência? Por que ele não começou na sua juventude? Fala para o seu irmão assim, existe tempo para todas as coisas. E a maturidade não acontece no teu tempo. Ela acontece no teu aguardar, no teu esperar. Aleluia! Amém? Eu creio que nós estamos aqui hoje porque nós queremos alguma coisa de Deus. Quantos querem alguma coisa de Deus? Amém? Eu creio que se nós
verdadeiramente pretendemos crescer em Deus, nós precisamos amar a sua palavra. Enquanto alguns não têm e queriam ter, nós temos e ao mesmo tempo não desfrutamos. Será que nós só daremos valor quando o Brasil começar a passar a ser perseguido? Será que os jipes serão mais bem encarados quando o Brasil passar a ser perseguido? Será que os nossos irmãos missionários que estão saindo ao campo, fazendo as suas missões daquilo que Deus, ou melhor, fazendo as missões daquilo que Deus colocou no coração deles, será que eles serão mais bem valorizados quando nós passarmos a sermos perseguidos? Ame a palavra, estude a palavra, leia a palavra, conheça a palavra, porque a palavra é o verbo, e o verbo se fez carne, a palavra é o próprio Jesus. É o verbo encarnado no homem, no Filho do homem, no Filho de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então não adianta eu orar e falar, Deus, aumenta a minha fé. Não adianta eu falar, Deus, eu quero mais fé, eu quero ser um homem de fé. Se você não conhece a palavra, você nunca vai adquirir um nível de fé. Por quê? Porque a palavra é para aqueles que confiam, a palavra é para aqueles que acreditam. Se fé é acreditar, se fé é confiar, então se eu tenho fé, eu passo a buscar mais o que está escrito aqui, porque eu confio em algo que está escrito aqui. Se eu não leio mais a palavra, não se engane, você perdeu a fé. Porque a tua maior motivação foi perdida. Já era. Derruba a casa, começa de novo, enquanto é tempo, enquanto alguém não derruba a casa para você. Aleluia! Quantos pretendem crescer em Deus aqui? Quantos querem crescer mais em Deus? Fala para o seu irmão assim, então ame a palavra, se dedique à palavra, dê mais tempo para a palavra. Se nós precisamos crescer, então, queridos, invista tempo na palavra. Invista tempo na palavra. Passe a viver um tempo de investimento, invista. Diminua algumas coisas que talvez você adquire durante o seu mês. Vai ler bons livros, vai crescer. Construa o seu manual de ensino, de aprendizagem. Vai ler um pouco, vai exercitar um pouco a leitura, pegue a Bíblia, leia um pouco, ore, busque, invista o tempo necessário nos seus estudos, participe de boas conferências, participe de bons cultos, aonde terão palavra, não massagem. Eu não quero massagem, eu quero a palavra. Evangelho não é spa, evangelho não é sauna, evangelho não é diversão, evangelho é morte, evangelho é um caminho sem volta, é matar o boi e caminhar, e saber que você não tem outra possibilidade, porque não tem mais retorno, não tem como você voltar atrás. E é justamente isso que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, lembra-te de Jesus, porque os sofrimentos da vida te farão se esquecer dele. Aleluia! Nós precisaremos viver uma vida de estudantes da palavra o tempo todo. Porque quanto mais você estudar, quanto mais você ler, você vai entender que menos você sabia e que você estava apto a aprender e conhecer um pouco mais. Quantas palavras talvez pregadores já pregaram? Quantas delas? Quantas vezes nós pregamos um texto e pregamos outra vez o mesmo texto e pregamos outra vez o mesmo texto e aquilo que Deus vai falando, vai fluindo, vai renovando, vai restaurando, vai nos fazendo crescer e a sua multiforme graça é perfeita.
E a gente começa a ver que quantos pregadores do mundo já pregaram a mesma palavra e que certamente cada um pregou diferente do outro. Existem milhões de palavras compartilhadas hoje em dia de um mesmo texto, mas de milhões de pessoas que cada uma prega diferente da outra. Como? Será que é possível? Ame a palavra, queridos. Muitos cristãos ainda são bebês e nunca crescem, porque não dão a palavra de Deus um lugar de prioridade. Muitos cristãos são infantis, porque às vezes não dão a palavra de Deus um lugar de prioridade. A palavra não é prioridade. Quantos querem crescer? Pergunta, irmão, você quer crescer mesmo? Então dê lugar. Coloque a palavra como prioridade na tua vida. Conheça, desfrute, exerça. Porque a palavra vai trazer uma grande diferença para nós. Não adianta só estarmos sentados num banco, se sairmos daqui e não colocarmos em prática o que aprendemos. É assim numa escola. Você chega numa sala de aula, você aprende uma nova lição. Se você chegar em casa e você não colocar essa lição em prática, quando você voltar para a sala de aula e a professora der uma nova lição, e você chegar em casa e você não colocou em prática, e você chega novamente à escola, ela te dá uma nova lição, e você não colocou em prática, ela fala, agora a prova é sobre essas 3 lições. Aí você vai tentar colocar em prática, só que está em cima da hora, a sua nota qual será? E no final ela pergunta, vocês estão entendendo? O que os alunos dizem? Sim. Quando na verdade, ninguém entendeu nada. Aleluia! Agora, queridos, enquanto nós estivermos na posição de estarmos sentados, aprendendo a palavra, não tenha pressa. Escute isso. Enquanto você estiver aí sentado, aprendendo a palavra e desfrutando desse aprendizado, para que você cresça, porque você entende quem você é. Quem eu sou, aonde estou e para onde vou. Se eu consigo responder essas 3 perguntas, eu sei quem sou, então. Eu sei aonde estou e sei para onde vou. Então, enquanto você estiver sentado nessa cadeira, num culto como esse, aprendendo a palavra, então não tenha pressa. Olha para o seu irmão e fala para ele, não tenha pressa. As coisas acontecem no tempo certo. Fala para ele, tudo está no controle de Deus. Aleluia! Amém, queridos? Quando você estiver sentado para aprender alguma coisa, não tenha pressa. Fique tranquilo. As coisas fluem de acordo com o tempo e o propósito de Deus. Amém? Maturidade às vezes nos leva num caminho onde precisamos escolher as influências, escolher as pessoas pelo qual caminham conosco, produzem em nós um efeito pelo qual nos leva a um crescimento e não tira de nós aquilo que com muita dificuldade nós aprendemos. Então existem questões numa caminhada de maturidade em que nós precisamos andar com pessoas que foram testadas e têm um testemunho. Ande com pessoas que foram testadas, que foram provadas e têm testemunho. E não ande com pessoas que não querem ser testadas, mas querem ser testemunhos. Uma coisa é ser testada e ter um testemunho, outra coisa é não ser testado e ser um testemunho. Quantas pessoas trazem para si testemunhos daquilo que verdadeiramente não são? Isso tem muito a ver com imaturidade. Porque se a maturidade é um caminho lento e doloroso, então ela me faz suportar o tempo pelo qual
eu precisarei fechar a minha porta. Perdão, entrar no meu quarto, fechar a minha porta e orar ao meu Pai em secreto, porque Ele me colocará em público. Ele me colocará em público. Não eu me colocarei em público. Ele me colocará em público. Escute isso, queridos. Escute isso. Todo filho gosta em alguns momentos de aparecer para quem? Para o seu pai, para sua mãe, para alguém que está com eles, ensinando, cuidando. Todo filho quer fazer uma graça. Cheguei em casa agora do trabalho para pegar a pastora para vir para a igreja. E de repente entrei em casa, o Gabrielzinho estava atrás dela já todo choroso. Quando ele viu o pai, ele abriu um sorrisão, levantou os 2 braços, começou a se mexer e veio correndo na minha direção. Então todo filho, ele tem uma tendência. E ele sabe que quando ele está perto do pai, o pai vai escolher, fala: filho, vem cá. Filho, corre aqui. Agora, num caminho de maturidade, nós precisamos entender o que nós estamos exercendo diante de pessoas. Timóteo foi testado, foi provado. Já que ele foi testado, já que ele foi provado, certamente ele adquiriu testemunhos. Então agora ele é um testemunho. Entenda isso, querido. Entenda isso. Eu tenho nesses dias estudado um pouco sobre orgulho, sobre soberba da vida, síndromes adquiridas por Lúcifer, pecados, obras carnais. Se nós não vigiarmos, nós somos tomados por orgulho, somos tomados por soberba. Já contemplou às vezes pessoas que você tenta falar algumas coisas com elas e elas não ouvem porque elas são doidas para dizer para você alguma coisa? Já caminhou com pessoas que todas as vezes que você chega e fala alguma coisa, elas não ouvem o que você falou, mas elas vêm e lançam palavras sobre o que você falou? São momentos como esses que nós precisamos entender um caminho de maturidade. Por quê? Porque às vezes a nossa carne quer aflorar. E nós precisamos ser como Pedro estava naquele dia, subir na Porta Formosa com João. E eles estavam indo juntos ali para cumprir um propósito. De repente eles param uma caminhada e começam a entender que eles são a igreja. E dizem: olha para nós. A igreja hoje, ela teme ir para as ruas. Por quê? Porque ela teme ouvir o que as pessoas vão dizer para elas. Talvez elas não vão suportar o que virá das pessoas. E são questões que nós precisamos entender. Porque maturidade tem tudo a ver com diminuir para que o Senhor cresça. É ser literalmente uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que esse é o princípio. Se nós não entendermos que o princípio é sermos maduros no sentido de sou nova criatura, aquilo que eu produzia, que é contrário à palavra, já não produzo mais. Só que isso é início. Então nós não conseguiremos chegar no meio sem que nós passemos pelo início. E quantas vezes nós achamos que estamos numa bela de uma caminhada e às vezes somos tomados por algum momento carnal em que somos levados a perder o pouco que recebemos. Queridos, maturidade não é um caminho fácil, porque
Uma pessoa madura é alguém que já não parece mais com quem era quando se encontrava como uma velha criatura. Ser maduro é alguém que já não parece mais com quem era antes. Porque as coisas que antes eram erradas e que nos tomavam, e que tomavam conta de nós, agora já não são mais. Agora nós já não permitimos mais, agora já não vem mais para nós. E aí nós entramos nesse caminho, aonde nós voltamos a ser imagem de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Vamos ler um pouco sobre isso. Aleluia! Aleluia! Uma pessoa madura é alguém que já não parece mais com quem era antes. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos estão aqui e não nasceram em berço evangélico? Levante suas mãos. Amém. Por um sentido lógico, eu fiz essa pergunta a vocês como alguém que veio de um outro caminho, de um outro lado, de um outro posicionamento, de uma outra visão, e que quando se deparou com as coisas de Deus, olhou para si e falou, cara, fez um autoexame e falou, preciso mudar. Observa quem você era quando na sua adolescência, ou quem se converteu na juventude, ou na sua juventude, ou quem se converteu um pouco mais na maioridade, já indo para a fase mais adulta, uma fase mais madura. Contempla talvez quem você era nessas fases, nessas etapas da sua vida. E quantas coisas talvez você produzia que eram ruins. E que você se deparou com uma palavra de Deus em que você falou, cara, olha quantas coisas eu fazia, eu produzia errado, eu não posso mais produzir isso. Agora veja de quantas coisas você fazia errado, produzia de forma errada e que talvez você ainda reproduz hoje. Porque quem falava não fala mais. Quem xingava não xinga mais. Talvez, exemplos, né? Quem bebia não bebe mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem roubava não rouba mais. Quem furtava não furta mais. Não é mais ou menos assim a visão que a gente leva quando a gente conhece um Cristo verdadeiro, uma palavra que nos transforma, uma palavra que nos muda da água para o vinho, uma palavra que as pessoas nos conheciam como velha criatura e falam, cara, mas tu mudou muito. Agora, quantos de nós somos observados no nosso exterior e não no nosso interior? Porque maturidade tem tudo a ver com o que está dentro. Quantos de nós somos observados no nosso exterior? Porque a maioria de nós não andamos tanto juntos assim durante o nosso dia, porque cada um tem os seus afazeres, cada um tem o seu trabalho, cada um trabalha num lugar diferente do outro, cada um trabalha num horário diferente do outro, cada um estuda numa escola, numa faculdade, em cursos, e não se deparam consigo próprios, assim, de olhar um para o outro e falar, cara, estamos juntos, vamos no mesmo ônibus, vamos no mesmo trabalho, trabalhamos juntos, nós vamos sair para almoçar, para lanchar, nós estamos juntos. Não, cada um vive a sua vida, e na vida que cada um vive, nós não temos tanto tempo de convívio assim. Então, nós nos reunimos numa igreja, numa congregação, onde todos nós temos cara de santo. Onde todos nós temos cara de crente, temos roupa de crente, temos jeito de crente, só não temos às vezes a língua de crente. Só não temos às vezes o ouvido de crente. Só não temos às vezes a visão de crente. Só não temos às vezes as mãos de crente. Só não temos às vezes os pés de crente, mas a roupa é de crente, a cara é de crente. Então observa nesse sentido de que as pessoas do meu convívio, elas me conhecem muito pouco.
Elas te conhecem muito pouco, porque elas não convivem com você. Então, se elas não convivem com você e elas não frequentam, escute isso, e elas não frequentam o ambiente de oração, elas não frequentam o ambiente de Deus, onde Deus fala, onde Deus revela, porque no ambiente onde Deus está, é Ele que fala, é Ele que revela, é Ele que governa, é Ele que trata, é Ele que transforma, é Ele que restaura. É Ele que usa pessoas para que se movam no lugar que estão, porque estão no ambiente de Deus. E não é simplesmente dizer, porque assim diz o Senhor. Mas é dizer, assim diz o Senhor no ambiente dEle, porque é Ele que está falando. Porque se congregar, então, é nós abrirmos a palavra e nós falarmos com o nosso irmão de forma branda, de forma carinhosa, de forma benevolente, e falarmos, cara, eu estava orando em casa hoje, Deus falou para mim sobre a tua vida, eu não tenho muito tempo de caminhar com você, de andar com você, mas Deus falava para mim que você precisa mudar nisso. Cara, você é um cara que tu tem costume de falar demais, então escute mais, fale menos. Você é uma pessoa muito impulsiva, você não vigia, você... Então, se nós começarmos a observar níveis de maturidade com Deus, talvez nós, primeiro, não mudamos porque achamos que está tudo bem. Segundo, também não mudamos porque rejeitamos em muitos momentos a palavra. Eu pesco o que eu quero, o que é bom para mim, o que não é bom eu tiro. Eu lanço fora, nem passa direto. Terceiro, as pessoas que estão no meu convívio, elas me veem indo para o buraco, mas elas não têm coragem de chegar para mim e falar para mim a realidade. Por quê? Porque são imaturas. E a imaturidade, às vezes, tem feito igrejas espalhadas pela face da terra se perderem a visão. Porque no ambiente onde Deus fala, onde Deus te usa, porque profetas, se você for olhar as profecias de Isaías, se você for olhar as profecias de Jeremias, se você for olhar as profecias de Ezequiel, se você for olhar as profecias de Daniel, você vai ver que eles falavam muito mais para a destruição do povo do que para a construção. E quantos querem ouvir que amanhã vão ser destruídos se não se humilharem na presença do Senhor? Quantos conseguem entender isso? Amém? Vamos ler Hebreus 5, do 11 ao 14. Aleluias. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser o quê? Ser mestres. Vocês precisam ainda de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é o quê? Ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Um ponto-chave, a maturidade nos faz discernir o certo e também nos faz discernir o errado. Porque ela não separa no sentido de olhar para o certo e ver que está errado, ou de olhar para o errado e ver que está certo. Não, ela discerne o que é certo. Ela também discerne o que é errado. É um olhar clínico. Porque se você pegar esse ensino e começar a aplicá-lo em sua vida, você começará a viver um crescimento espiritual. Discernimento, apesar também de ser um dom espiritual, em 1 Coríntios capítulo 12,
não pode faltar a nós. Olha para o seu irmão e fala para ele, não permita que falte a você discernimento. Olha para 3, 4 pessoas e fala, querido, você precisa ter discernimento. Aleluia! Precisamos acreditar que Deus tem muitas vontades para liberar sobre nós. Precisamos crer nisso. Existem muitas vontades de Deus que Ele pretende liberar sobre nós. Só que nós precisamos viver tudo isso num nível de maturidade. Porque se nós não alcançarmos o nível de maturidade, é como uma fase. Você tá jogando um videogame, um exemplo. E você chegou numa fase, e nessa fase tem uma chave que abre portas para outra chave, para outra fase. E nessa outra fase tem coisas melhores para você do que a primeira. Nessa nova fase, você vai ter um armamento novo. Nessa nova fase, você vai crescer um pouco mais. Você vai ficar mais forte, vai ficar mais maduro. Então eu vejo que a maturidade, ela gera em nós crescimento demais. E liberação do céu para cada um de nós. Por quê? Porque tudo que nós precisamos fazer é liberar. Porque se nós não conseguirmos, querido, entrarmos num nível de maturidade, tudo aquilo que Deus tem para fazer em nós, Ele não consegue realizar. Maturidade é a chave para a liberação de muitas coisas na nossa vida. Diga comigo, maturidade é a chave para liberações na minha vida. O versículo 13 aqui falou sobre criança. Escute algo, Deus não vai dar para bebês o poder dele e a autoridade dele. Não é dizer que tem, mas é ser aquilo que Deus tem para quem é alguma coisa. Você entende isso? Amém? Diga para o seu irmão, fala para ele, maturidade é a chave que vai liberar muita coisa na sua vida. Fala para ele, olha nos olhos dele e fala para ele, a maturidade é a chave que vai liberar muitas coisas na sua vida. Precisamos crescer em Deus. Precisamos entrar nesse nível, nessa fase. Porque para bebês, o apóstolo Paulo diz, não posso falar para vocês como espirituais, mas sim como carnais. E ele fala de carnalidade para uma igreja que era dotada de dons espirituais, que era a igreja de Corinto. Então a nossa mente, ela pira em certos momentos. E nós precisamos entender isso. Se a igreja não amadurece, eu digo a igreja verdadeira, a igreja relevante, não a igreja que tem um templo e uma placa, não a igreja que tem pastor e ovelhas, não é a igreja que tem cadeiras e ar-condicionado, não. Isso tudo é estrutura. Eu estou falando igreja como pessoas que precisam, às vezes, amadurecer em certas atitudes para que não viva mais um nível de imaturidade onde o que prega não ouve, dá coceira no ouvido. Cara, quem vem para um culto e não suporta a palavra, dura ou menos dura, é porque está num nível muito distante. E se tem uma coisa que faz separação entre Deus e os homens, isso se chama pecado. O fato das pessoas entrarem na igreja e falar, nossa, mas o culto não é como foi semana passada. Não, mas o culto lá... Prega a palavra. Prega a palavra. Faça convites.
Se os maiorais não quiserem vir, vai pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, pelas favelas, pelas comunidades. Vai convidando quem quiser vir. Se nós queremos muito crescer em Deus e queremos que Deus faça através de nós muitas coisas, precisamos viver maduros. Precisamos ser maduros, viver maturidade, porque a maturidade vai liberar, é uma chave. É uma chave que vai liberar muitas coisas na nossa vida. Precisamos crescer. Olha para o seu irmão e falar para ele, você precisa crescer em Deus. Cresça. Cresça primeiro. Não queira ser crescido sem crescer. Não queira ser mudado sem mudar. Não queira o que o outro tem sem que você viva o seu tempo. Sem que você viva a sua estação. Sem que você viva o seu momento. Fala para ele, a tua hora vai chegar. Suporte, aguarde, tenha paciência. Não queira antecipar alguma coisa. Porque uma hora a casa cai. E quando que a casa cai? Quando o que nós vivíamos era imaturo. Faltava o quê? Faltava uma vida na rocha. Faltava estar edificado na rocha. Porque o vento vai vir. O vento vai soprar. As águas virão. As ondas grandes virão. Baterão com força. Mas se a casa estiver edificada na rocha, tudo dará certo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Paulo diz que todos que ainda se alimentam de leite e não comem nada mais sólido, ainda são inexperientes quanto à palavra da justiça. A justiça, como se sedacar, ela vem para nós, não por aquilo que, não da forma que nós queremos aplicá-la. Porque a gente está acostumado a ver uma justiça no seguinte sentido: o irmão fez alguma coisa contra mim, Deus, vá lá e pratica a sua justiça, vá lá e faça a justiça. Não é assim? Alguém fez alguma coisa contrária com você, você ajoelha e você perde tempo de oração, e você fala, Deus, vem com a tua justiça. Deus, envia um raio para cair na cabeça dessa pessoa. Manda um fogo sobre ela agora. Para que ela veja que ela está fazendo a coisa errada. Só que essa não é a de Sedacar, essa não é a justiça do céu. Porque a justiça do céu, como a vontade de Deus, ela vem para aqueles que são justos. Então Deus, Ele não está ouvindo quando você ora, Pai, faça a tua justiça. Ele fala, eu quero fazer a minha justiça em você. Eu quero realizar a minha vontade em você. Porque eu estou vendo que você está sendo machucado, eu estou vendo que você está na posição correta, eu estou vendo isso, filho, mas para de orar ao contrário. Porque enquanto você não amadurecer, você não vai liberar a chave para realizar na tua vida quem você precisa ser. Porque a maturidade, ela é uma chave, ela vai liberar algo sobre nós. E aí vem ela falando, pai, mas eu tenho andado correto com Deus. Pai, mas eu tenho feito tudo certinho. Pai, por que isso? Por que aquilo outro? Cara, o pai está querendo nos amadurecer. Não tem outra explicação. Só que nesse amadurecimento é um tempo de espera. É um tempo de aguardar. Não o que Deus vai fazer contra aqueles que se levantam contra Ele. Mas aquilo que Ele vai fazer com aqueles que estão a favor dEle. Então não adianta a gente querer orar
querer fazer propósito, é campanha, é monte, é um montão de coisas. Como aqui embaixo, não sei se ainda tem, mas tinha um diácono que era de uma igreja dali, que ficava na porta do templo. Não sei quantos já viram isso, na porta de uma igreja ali, de braço cruzado, e você perguntava: o que você está fazendo aqui? Ele falava: eu estou orando porque eu quero ver o dia que esse pastor vai cair. E ele acabou com a sua vida ali. Tinham 3, aí eu acho que morreu um, sei lá, abandonou o ministério, sei lá. Ficaram 2, até que ficou um só. Ano após ano, o culto da igreja acontecendo, o irmão na porta, cruzando os braços. Aí você fala: nossa, mas ele mas por que isso? Por que ele está fazendo isso? Quantas pessoas estão sentadas na cadeira, talvez do teu lado? Não estão fora, mas estão dentro já entraram. Essa seria talvez a nossa justiça. Agora o discernimento discerne o que está certo, discerne o que é certo e discerne o que é errado. Discerniu o que é certo, discerniu o que é errado, então aguarda o tempo pelo qual Deus vai realizar, não na vida deles, mas na tua vida. Porque Deus não está preocupado em abater ninguém, essa não é a preocupação de Deus. Essa às vezes pode ser a nossa. Vocês estão muito preocupados com tantas coisas, e eu não posso falar a vocês como maduros, mas sim como bebês. Ao invés de vocês estarem comendo algo mais sólido, vocês ainda estão bebendo leitinho. E aí, infelizmente, são imaturos, inexperientes quanto à palavra da justiça. Ah, mas fez o mal contra mim. Ah, mas... O que isso significa às vezes? Quanto à inexperiência, quanto à imaturidade? É que os inexperientes, os imaturos, ainda não sabem quem eles são em Cristo. Diga comigo: os inexperientes, os imaturos, ainda não sabem quem eles são em Cristo. Olha para o seu irmão e como tiririca, fala para ele: quem é você? Fala para ele: você sabe quem você é? Faça uma comparação, porque os inexperientes são inseguros e ficam facilmente ofendidos quando confrontados com a verdade da palavra de Deus, que sempre confronta o nosso comportamento. Veja se essa não é uma realidade. Veja se os inexperientes, os imaturos, às vezes são inseguros e ficam facilmente ofendidos quando a palavra da verdade vem e confronta o eu. Porque a única forma que nós viveremos crescimento é quando nós somos confrontados. Só que essa palavra, ela vem e nos confronta no nosso comportamento, ou seja, em todo tempo a palavra quer gerar uma mudança em nós. Em todo tempo a palavra que é pregada quer gerar em nós uma transformação. Antes eu era, hoje eu não sou mais. E não quero ser mais, porque o caminho que entrei, não quero mais voltar atrás. Não quero mais recuar. Não quero mais. Nós precisamos entender isso. Diga comigo: maturidade não tem nada a ver com tempo de igreja. Você pode ter 30 anos de igreja e ser imaturo e não ter aprendido nada. Mas você pode ter 3 anos de igreja, 10 anos de igreja e ser uma pessoa madura. Aleluia. A maturidade, escreva isso, a maturidade se mede. Escreva isso. A maturidade se mede.
Escreva isso. A maturidade se mede pelo quanto fui moldado, mudado e transformado. A maturidade se mede pelo quanto fui moldado, mudado e transformado. Pessoas inseguras são pessoas difíceis de lidar. Por quê? Porque elas não suportam ser corrigidas. Elas não suportam ser confrontadas. Elas não suportam enfrentar a verdade. É um não. O pai chega e fala, não pode. A mãe chega e fala, não pode. O filho faz, a filha faz, desobedece. O pai fala, não pode. O filho faz. Não faz, não vai, fica em casa. Não vai para tal lugar, não vai dormir na casa do amigo. Exemplos. Quero cantar, quero pregar, quero louvar, quero sair para a rua, quero. Estou querendo me travar. Estou querendo paralisar meu ministério. Não. Não. No tempo certo as coisas acontecem. Depende muito mais de você do que de Deus. Depende muito mais do nível que você está do que do nível que Deus quer te colocar no momento exato que você encontrar a solução. Depende muito mais de você, porque o caminho está pronto. O caminho está preparado. Falta abrir a porta. Falta pegar a chave da maturidade e abrir e passar para o outro lado. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. Só um exemplo. 40 anos. As roupas não rasgaram, as sandálias não estragaram. Deus preservou tudo o que eles tinham. Não faltou nada para eles. 40 anos. E 40 anos convivendo com murmuração. O povo passava a um passo da Canaã. O povo uma vez chegou de frente de Cádiz Barnea, era só caminhar um pouquinho mais para frente e ia tomar posse da terra. Não. Quantos de nós às vezes somos no caminho certo, mas em um momento ou falamos demais, ou ouvimos demais, ou deixamos de ter relacionamento com o Pai, de entrar no quarto, fechar a porta e voltar a orar, ou achamos que naquele dia fomos tremendamente usados por Deus, e basta, virou alimento para a semana toda. Escute algo, queridos. Pessoas às vezes inseguras, difíceis de lidar, que normalmente não suportam um confronto pequeno e logo já ficam de caras emburradas. Quantos filhos às vezes nós temos na casa que quando ouvem um não curtem muito a ideia. Eu brinco às vezes, eu falo que tem algumas pessoas que me chamam de pai. E quando elas são confrontadas e o pai percebe, elas voltam a me chamar de pastor. Isso acontece. Quantas pessoas me chamam no zap e falam, pai, meu pai. E aí vem um domingo à noite, Deus vem com uma palavra que confronta, a pessoa passa a semana inteira, Pai do Senhor, pastor. Isso acontece direto. Olha para o seu irmão e fala assim para ele, precisamos parar de sermos infantis e darmos lugar à maturidade. Aleluia. Precisamos parar de sermos infantis e darmos lugar à maturidade. A maturidade não é falar mais. Ser maduro não é quem fala mais. Nem sempre estar no nível de maturidade serão para aqueles que falam muito. Não. Porque a maturidade vem de um ambiente onde se ouve muito. Se ouve muito aquilo que vem de Deus. Sabe, você já experimentou entrar num ambiente onde você fala, cara, não vou falar nada.
Eu não vou falar nada, eu não vou entrar em discussão, vou ficar na minha, vou dobrar meu joelho e vou orar ao meu Deus, porque cada vez que eu ouço e falo alguma coisa, eu saio desse ambiente, eu entro num ambiente de carnalidade. Aí Paulo vem para nós e nos fala como carnais, não como espirituais. Eu te pergunto, o que você prefere hoje? Você prefere voltar a tomar leite ou você quer alimento sólido? Viva de leite e a sua saúde espiritual vai de mal a pior. Porque nem tudo que o seu corpo precisa, o leite vai poder te dar como alimento. Entramos num nível em que não podemos mais voltar ao estágio inicial, queridos. Precisamos entender isso. Diga comigo, maturidade não tem muito a ver com conhecimento, com muito conhecimento. Diga comigo, tem tudo a ver com o que é moral, com caráter. Caráter não se compra na esquina. Caráter não se vende nas Casas Bahia a 24 vezes com juros, sem juros. Caráter não se paga cartão de crédito para comprar. Caráter não se financia. Caráter não se compra. Caráter não se vende. Mas caráter se conquista. Aquilo que é moral, de acordo com o dicionário, é o conjunto dos princípios e valores de uma conduta humana. É o proceder corretamente, com justiça e integridade. Íntegro é aquilo que é reto, é aquilo que é total, é aquilo que é completo, é aquilo que é idôneo. É o reto. E caráter é olhar para a vida com olhos diferentes, querer produzir o bem e ser o bem na produção que se produz. É fazer parte. Isso não está separado a uma classe, a uma religião. Ah, não, os evangélicos são pessoas de caráter. Não. Porque quantos não são, talvez, evangélicos e têm um caráter pleno? E a moral é incrível. Então veja o quanto que o apóstolo Paulo, ele vem espremendo. Versículo 13, isso é interessante. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Isso é tremendo. Por quê? Porque quando nós não adquirimos maturidade, nós somos inexperientes quanto à doutrina, quanto ao ensino, quanto à palavra. Porque quando não conhecemos, julgamos. Quando não conhecemos, já estamos fora de um ambiente. E aí a coisa complica. Quando não temos e não vivemos no ambiente de maturidade, não estamos vestindo a roupa da justiça. Isso é tremendo. Diga comigo, a justiça é uma arma com a qual nós nos defendemos. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 14. Aleluias. Efésios capítulo 6, versículo 14. Mais uma vez o apóstolo Paulo trazendo mais uma ferramenta, um armamento, um equipamento que vai garantir a maturidade do cristão. A justiça é sim uma arma com a qual nós nos defendemos. Efésios 6, 14. Assim, mantenham-se firmes,
cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Vestir a couraça da justiça para quem quer fazer parte de uma batalha espiritual. Se a nossa luta então não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, o apóstolo Paulo dá uma aula para nós sobre a armadura de Deus. Em algum momento ele fala sobre isso, ele diz que nós precisamos vestir a couraça da justiça. Se nós queremos sim fazermos parte de uma batalha espiritual, então precisamos estar armados. Só que o primeiro armamento é aquele que me protege. Então ele vai nos ensinar algo e vai dizer que a justiça aplicada, ela me protege. Ela te protege. Isso é tremendo, queridos. Porque nós não podemos perder algumas armas e andarmos desarmados com algumas ferramentas que nós precisaríamos ter no momento pelo qual estamos caminhando num caminho de maturidade. Isso nos mostra que precisamos saber quem somos, quem você é. Precisamos saber quem somos. Separe quem você é do seu fazer. Amém? Por quê? Porque às vezes não fazemos o que é certo a todo instante, mas sabemos que em algum momento a justiça de Deus em Cristo, ela será aplicada. Pode passar o tempo que for, mas um dia irá acontecer. Romanos capítulo 8, versículo 1, já finalizando, diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fique de pé em nome de Jesus, queridos. Aleluias. Jesus nos ama e nós sabemos que, através do seu amor, Ele tirou de sobre nós toda a condenação. Analisando um pouco daquilo que Ele tem liberado sobre nós, nós somos livres para crescer. Existe uma palavra em Deuteronômio 28, alguns versículos à frente, que fala que Deus nos coloca por cabeça e não por cauda. Quando nós entendemos quem somos, nós sabemos verdadeiramente se somos cabeça ou se somos cauda. Nós sabemos o posicionamento. Porque a pior coisa que tem para aquele que não entende que a condenação foi tirada de sobre ele é porque em algum momento se anda com culpa pela injustiça que pratica e não pela justiça que se aguarda. Porque todas as vezes que nós, ou que algum ser humano, não suporta aguardar o tempo pelo qual se faça justiça a ele, o que ele faz? Ele pratica a justiça com as suas próprias mãos. E eu não sei porque que hoje eu falei muito sobre justiça, mas eu creio numa coisa: a justiça de Deus, a vontade de Deus para cada um de nós é nos levar a um nível de crescimento aonde as pessoas não nos procurarão mais para falar qualquer outra coisa que não seja para que eu e essa pessoa cresçamos juntos. Aonde alguém, quando ligar para você, ele vai ligar e vai falar: cara, Deus acabou de me mostrar algo sobre a tua vida. Ele falou que era para eu ligar e entregar para você. Porque eu estava aqui orando no meu quarto, Deus me revelava alguma coisa para falar para você. Eu estava clamando aqui e Deus mandava liberar algo sobre a tua vida. E eu quero liberar esse algo. Receba porque é de Deus e tal. E Deus vai usando e vai falando e a coisa vai acontecendo.
Assim como o texto que nós lemos em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, e que falava sobre de glória em glória, que nós entendemos que é justamente a posição do meio, porque de glória em glória nós somos transformados. De glória em glória nós crescemos. Escute algo, queridos. A igreja precisa levar o pecado a sério. Precisamos entender, conhecer e pedir a Deus para que algumas coisas possam ser reveladas a nós, para que nós não vivamos enganados com quem somos. Quando Jó disse, em algum momento de dor da sua vida, e eu acredito muito na maturidade de Jó, como alguém que já é testado num nível de maturidade, e ele declara: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele há de se levantar sobre a terra. Jó não falou nada para que a prática da justiça fosse vivida no exato momento em que ele tinha dor, enfermidades, perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu os seus amigos, perdeu os seus trabalhadores, mas a única coisa que ele não perdeu foi a mulher que Deus deu a ele e que não produziu nada nele, mas ele em momento nenhum pede para que Deus haja na vida dela. Não. Ele em todo momento a repreende dignamente e diz: Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Em outro momento, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele há de se levantar sobre a terra. Jó revela o fim. Ele diz: eu posso morrer hoje, eu posso não sair dessa enfermidade, mas um dia o meu Redentor virá, ele vive, ele há de governar. Nível de maturidade. Paulo diz que o propósito dele era conhecer a Cristo e a sua ressurreição. Entenda algo, queridos, você não vai conseguir isso com a oração de outros apenas, se você não der o passo. Precisamos olhar para nós, entender quem somos e viver a partir de hoje um estilo de vida totalmente diferente do que nós vivíamos até o dia de hoje. Olharmos para quem somos e respondermos: quem sou eu? Aonde estou? Para onde vou? E que através do nosso estilo de vida nós possamos encontrar no meio do caminho uma palavrinha chamada maturidade e falar: consegui chegar no meio e agora preciso prosseguir até o final. Amém, queridos? Amém mesmo? Olha para o seu irmão e diga para ele que você adquira hoje um caráter cristão. Fale isso para ele. Que a maturidade nos alcance. Que a maturidade nos alcance. Verdadeiramente, que a maturidade nos alcance. E que assim como Paulo falou a Timóteo, assim como a palavra da justiça, da verdade, libera para nós, que eu e você vivamos um estilo de vida onde as pessoas olhem para nós e queiram ouvir a sua palavra, a sua pregação. Prega a palavra. Em todo o tempo, prega a palavra. Vamos orar ao Senhor. Dê a mão a quem está ao seu lado, vamos falar com Deus. Aleluias. Oh, aleluia, Senhor.
Ensina-nos a contar, Deus, os nossos dias de maneira tal que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar, Deus. Ensina-nos a viver dias ímpares e que vivamos intensamente debaixo do sol, sabendo que a todo instante o Senhor nos conhece e um dia seremos julgados por tudo que fazemos. Leva-nos a esse nível de maturidade. Que não percamos mais tempo, Senhor. Que não percamos mais tempo. Que possamos trocar o alimento. Leva-nos a esse nível de crescimento, Senhor. Queremos crescer na graça, queremos crescer no conhecimento, mas queremos adquirir maturidade. Ainda que na dor, ainda que no sofrimento, ainda que na injustiça, mas que a nossa oração seja a tua oração. Que a nossa vontade seja a tua vontade. Que a nossa vida seja a tua vida. No nome de Jesus, Senhor. Que aquilo que possa estar dentro de nós, que não agrada o teu nome, que o Senhor possa lançar fora. E que nós possamos ter o nosso coração aberto e a nossa mente liberada. Que tenhamos essa chave nas mãos, que não é aprendida numa campanha da chave da vitória, mas é a chave de um caminho talvez contrário à lógica desse mundo, a chave de um caminho que talvez nós andemos pela contramão dele. Aonde, Senhor, nós somos moldados, mudados e transformados mediante ao seu caráter. Vem sobre nós, Senhor, como tua igreja. Modifica em nós aquilo que precisamos ser modificados. Muda-nos, Senhor, mediante aquilo que precisamos ser mudados. Transforma-nos, Senhor, mediante aquilo que precisamos ser transformados. Não queremos chegar e termos 30 anos, 40, 50 anos de igreja. Fazemos bodas de ouro, Senhor, de evangélicos. Mas na verdade vivemos 50 anos. E com 50 anos de crentes, chegamos à conclusão de que não aprendemos nada. Ainda que a maturidade seja para pouco, Senhor, que nós possamos lutar para não sair deste caminho. Aqueles que já estão, que possam prosseguir. Aqueles que não estão, que possam começar. Tira de nós aquilo que é imoral. Tira de nós aquilo que é falta de caráter. Tira de nós aquilo que falta integridade, idoneidade. Tira de nós, Senhor, aquilo que está errado. Que nós possamos aprender a entrar num ambiente onde nós não falamos mais, mas é o Senhor que fala, onde nós não decidimos mais, é o Senhor que decide, onde nós não escolhemos mais, é o Senhor que escolhe. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Crucifica a nossa carne, crucifica o nosso eu. Crucifica o nosso orgulho, a nossa soberba. Crucifica, Senhor. Crucifica aquilo que é carnal, que habita dentro de cada um de nós. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Que sejamos uma igreja que amemos estar na Tua presença, que amemos a Tua palavra. Que sejamos uma igreja que não suportamos dormir sem que naquele dia nós não tivéssemos um contato contigo.
de conhecermos um pouco mais de quem Tu és, de esvaziarmos um pouco mais de quem somos, de sabermos o propósito pelo qual o Senhor tem para nós e de realizarmos tudo aquilo que o Senhor quer que nós realizemos. Leva-nos nesse caminho, Senhor, que não saiamos mais dele. Nós queremos e Te desejamos. Continue conosco, Deus. Leva-nos em paz, debaixo da Tua cobertura, que vivamos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que no ambiente de adoração, no ambiente da Tua presença, que nós nos encontremos, Senhor, e que nós saibamos quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, amamos a quem Tu és, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Se você recebeu essa palavra, querido, levante suas mãos, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Tem algum irmão que nos visita hoje pela primeira, segunda ou terceira vez? Tem alguém? Tem alguém aqui? Não? Amém? Dê um abraço a quem está ao seu lado, libera uma palavra sobre o seu irmão. Domingo agora estaremos aqui às 18 horas em mais um culto, no mês bate-horário, no mês bate-canal. Se prepare, ore essa semana. Tire um tempo para Deus de oração, ore em casa, jejue, se consagre por esses dias que estão por vir. Se prepare e seja a boca de Deus aonde Deus te mandar. Amém? Deus abençoe, nós amamos vocês. Vamos com Deus em nome de Jesus.